bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 35 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com o áudio. E deixo aqui registrado que esse canal é dirigido por você, com os temas feitos em cima das dúvidas mandadas pelos inscritos desse canal. E sendo assim, o tema do estudo de hoje é fruto de muitos e-mails que eu recebo solicitando para que eu falasse sobre a real consequência do reverb sobre a distribuição das peças numa mixagem. E como esse canal pertence a você, inscrito, o tema de hoje será sobre os benefícios e malefícios do reverb dentro do panorama estéreo. Então relaxe, vá lá, faça um lanche e volte preparado para conhecer intimamente essa relação do reverb e a distribuição das peças dentro do panorama estéreo, aonde ela pode ser benéfica ou maléfica. Veremos técnica criativa e corretiva. Mas antes de iniciar o estudo, eu peço a você que deixe o seu like, caso você ache que eu mereça, ou caso esse estudo lhe for útil, pois essa é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E agradeço a você pela compreensão e paciência pela minha deficiência na fala. A toda a família do áudio, meu muito obrigado pelo apoio. E se você é novo aqui nesse canal, se inscreva e descubra as maravilhas do mundo da produção musical. Então nós vamos começar o estudo de hoje, mas antes, porém, eu devo alertar que para demonstrar todo o lado prático do tema, eu vou usar uma DAW que não vai importar o nome, porque todos os procedimentos e processos que eu vou usar nesta DAW têm a mesma eficácia, seja a DAW de sua preferência, Cubase, Nuendo, Studio One, Sonar, Pro Tools e etc. Assim sendo, já estou aqui com esse projeto aberto, ao qual nele nós vamos pautear o estudo de hoje. Mas antes, porém, eu vou fazer alguns comentários sobre o reverb para aquele que não estudaram o módulo sobre reverberação que se encontra aqui no canal. Aqui tem vários temas falando do uso, a praticidade, técnicas criativas, técnicas corretivas. Assim eu vou fazer um breve resumo para que todos, os nossos inscritos mais antigos e novos possam entender hoje o tema aqui que será exposto. A primeira coisa que devemos entender é que a reverberação é algo comum à nossa volta, ou seja, a reverberação está ao nosso redor o tempo todo. Por quê? Nada mais é essa reverberação do que o som direto, quando você fala, o som percorre pelo espaço, bate em alguma superfície e volta, e assim vai acontecendo isso o tempo todo. Resumindo, é o resultado natural das ondas sonoras interagindo com cada superfície que encontra. Não importa se essa superfície é dura, macia, se ela é alta, curta ou qualquer coisa. Ela vai, bate, volta, ou ela bate e fica ali presa, mas acontece sempre algo. E graças a essa propriedade é que temos a capacidade de, através dos nossos ouvidos, ter a sensação de espacialidade. Graças à reverberação, nosso cérebro aprendeu a lidar com isso, e nós sabemos quando um copo cai atrás da gente, na frente, se você escuta uma voz, você sabe se aquela voz é dentro de um lugar pequeno, como uma salinha, ou numa catedral, e por aí vai. Não vou estender, que é assunto já exposto aqui. E no mundo das produções musicais temos, obviamente, que captar o som para podermos colocar lá na mídia e reproduzir comercialmente, assim com a finalidade de capturar o áudio. E essa finalidade tem que ser que esse áudio capturado seja o mais puro possível. O ambiente do estúdio usa ferramentas e técnicas acústicas para reduzir ao máximo essa reverberação desse ambiente. Porque nós sabemos que a reverberação ela é propícia para cada material. Tem material que prefere mais um ambiente mais largo, como um piano, um sax. Outros já não gostam, como um contrabaixo. O ambiente como uma catedral já é ruim. Essa reverberação da catedral já estraga o som. Já conhecemos todas essas coisas aqui, não vou entrar em profundidade em relação a isso. Então, dentro do ambiente do estúdio, nós, com a finalidade de controlar essa ressonância causada nesse processo, nós usamos técnica ali para reduzir essa reverberação. Então, quando chega lá no processo da mixagem, nós vamos ter a necessidade de, após termos feito as principais edições, trazer para o áudio a sensação de espaço, e assim nós vamos usar quem? O reverb, para construir justamente o quê? Esse espaço para cada peça. Seja o espaço de um clube, de uma sala pequena, uma catedral e etc. Então, desta feita, nós entendemos que o reverb tem um papel crucial na mixagem, pois é graças a ele que podemos fornecer ao ouvinte um senso, como eu disse, de espacialidade, senso de profundidade. O reverb é que cola as peças, que estão às vezes em ambientes diferentes ao mesmo ambiente, faz aquela cola geral, ou seja, ele agrupa todas as peças da mixagem no mesmo espaço.
Então, nesse ponto, eu vou parar sobre essa teoria do reverb, pois a intenção aqui não é esta. A intenção do módulo de hoje é simplesmente focar nas consequências do reverb em relação ao panorama da mix. Então, já entendemos o básico, então vamos entrar então no foco do assunto de hoje para que não fique extenso demais aqui a nossa conversa. E um dos grandes problemas para quem edita o áudio é o fato de inserir um reverb numa track ou envio, né, uma bus, e a pessoa vai lá e bota lá o reverb. Esse é o grande problema, que a pessoa, desde que o reverb lhe entregue a espacialidade desejada àquela edição, aquele projeto, já dá a coisa como finalizada. Aí é que tá o erro. Botou o reverb, pô, o som é de clube, tá tudo dentro do clube, tá bacana. E aí é que tá o grande erro. Então é nesse ponto que nós vamos nos ater a partir de agora. Então, a partir daqui eu vou usar aqui um desenho para que eu possa explicar melhor o que eu vou dizer. Então, como eu disse, sabemos que na edição do áudio temos a parte muito importante, que é o quê? A distribuição do instrumento sobre o panorama estéreo. Porque dentro do panorama estéreo nós temos aqui uma guitarra, né? Tá tocando aqui, tá tudo mal feito, que tem que ser rápido. Que é um palco chamado de palco sonoro, né? Que nós temos aqui a mixagem, temos aqui a caixa R e L, né? Aqui a caixa de som de L, aqui temos a caixa de som de R. Então nós temos que dividir essas peças para uma caixa, para outra, às vezes para as duas ao mesmo tempo. Então os instrumentos têm que ser divididos aqui dentro para que eles não se mascarem, ou seja, um fique brigando com o outro, engolindo o outro. Então nós pegamos aqui um teclado, né? Botamos aqui do lado R, e aqui nós dividimos, aqui o palco é dividido. Essa parte vai para lá, essa para cá, e você pode botar também no centro, indo para as duas. Aí você pega aqui o camarada que está cantando aqui o vocal, bota aqui no meio, pega a bateria, as peças da bateria, vai jogando um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, e isso é distribuição porque é necessário, porque por causa do mascaramento, outra, porque para que o ouvinte sinta realmente no palco sonoro, porque, como sabemos, a física diz que dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, dentro do palco sonoro, nós temos lá no clube, o cara em cima de um palco, temos o cantor aqui na frente, tem uma bateria ali atrás, o contrabaixo aqui do outro lado, né, aqui no meio, vamos dizer, e é isso que nós já sabemos. Esse é o palco sonoro, onde nós fazemos a divisão. Então, como eu disse lá, captamos cada peça com uma reverberação controlada para que nós possamos colocar devida reverberação real, porque tem estudo nos Estados Unidos que tem ambiente para gravar piano, tem ambiente propício à reverberação de cada peça, mas a maioria dos estúdios não tem, então usa-se o reverb para trazer essa espacialidade, como já mencionei anteriormente, estou falando isso o tempo todo aqui. Colocamos o reverb, e o que o reverb faz? O reverb também, ele é o quê? Ele é um sinal de áudio, não é isso? Ele caminha como a mesma coisa do sinal, só que é um sinal um pouco mais fraco, mas ele vai junto, bate e volta como uma sombra do sinal verdadeiro. Então ele está sempre ali. Existe essa reverberação natural em todos os sons. E nós aqui, pelo que eu já disse, vocês já vão começar a entender que quando nós jogamos esse violão para cá, esse sinal aqui de áudio, ele vai caminhar logicamente para essa caixa aqui, no caso aqui o R. Então, né, os sinais de áudio daqui. E quando nós colocamos o reverb em cima desse sinal, o que acontece no reverb lá? Sim, para a gente colocar essa guitarra para o lado R, nós temos que ir lá no panorama e, através do processo de panorama lá do PAN, nós mostramos lá no botão, né, que queremos que essa guitarra venha para cá. Mas geralmente nós colocamos lá o reverb e não falamos nada. O reverb tem também o meio, que por isso que nós esquecemos de jogar ele para um lado e para o outro. Então nós chegamos lá e não falamos nada. Então o que acontece às vezes com a guitarra? Ela pega aqui a sombra, né, que é a reverberação dessa guitarra, vem para R, mas como o reverb também não pega o som, ele não é a sombra do som, ele joga para o outro lado, ele começa a jogar sombra só, não sinal direto, mas só a reverberação para o lado L. Então, aqui é que está o grande problema, e aqui nós vamos agora desvendar esse mistério a partir daqui. Então eu vou apagar isso aqui e vamos começar a entender então o lado da coisa, né? Todos os processos que ocorrem. Vou apertar aqui, delete. Vamos aqui pegar a caneta novamente, vou aumentar aqui o número desse pincel e vamos lá. Então vamos supor que eu tenho aqui um piano, né? E o piano, geralmente, por quê? Você toca ele com a mão esquerda e direita, então geralmente o que acontece aqui com o piano? A gente pega o piano aqui, né? E ele geralmente, quando é gravado, vem... Você bota ali o microfone gravando um lado do outro, até mesmo os teclados, os sons que vêm de teclado, sintetizadores, ele já vem dividido. Então vem aqui o lado mais
da base jogado para R e o lado do solo para L. Então, dentro do palco sonoro, né, daqui que isso aqui é um palco sonoro, ele ocupa o espaço tanto de L como de R, não é isso? Por causa dessa divisão. Então, quando nós aplicamos um reverb a um piano, por exemplo, esse sinal já é largo, não é largo, que ele pega os dois lados, ele vai se tornar ainda mais largo ainda. Na própria concepção da gravação do piano, você, para gravar o piano, ele é um objeto, um instrumento, vamos botar, muito grande, então ele vai precisar de um espaço já naturalmente grande. E quando você capta esse ambiente lá, e mesmo se for os instrumentos virtuais, que são muitos deles, captado de instrumentos reais, de fontes reais, ele já vem com a reverberação natural daquele ambiente. Mas, às vezes, para agregar esse piano ao contexto do projeto, você vai colocar normalmente também ali, agregar mais uma reverberação para acrescentar ele e fazer com que ele fique agregado ao projeto como um todo. Então, quando usar nesses tipos de materiais, como síntese, você tem que ter uma certa cautela. Você tem que observar o seu impacto nas outras peças que estão aqui, porque aqui também vai ter uma guitarrinha aqui tocando aqui desse lado R, aqui desse lado vai ter uma panderola. Se esse piano não está, por exemplo, o lado que está para o lado base aqui, não está influenciando aqui, já nessa guitarra. E se você amplia muito, quanto mais você ampliar a reverberação, mais ele vai engolir a guitarrinha aqui, né? Porque às vezes eles são da mesma banda de frequência. Preste atenção a isso, porque é um arquivo estéreo. Nós vamos fazer um módulo aqui falando de arquivo estéreo, justamente dessa parte de estragar já a parte de equalização. Então, o que ocorre? O tipo do arquivo estéreo ele já é assim porque você quer que seja dividida a coisa ao meio, porque é uma peça, né, que precisa dessa situação que ele seja ampliada, já é ampliada por natureza, então fica difícil você definir os dois lados do pan. Então você tenha sempre cuidado ao colocar uma nova reverberação. E mesmo assim nós podemos usar nesse tipo de arquivo, como no piano, no caso, aqui vamos dizer que esse lado R aqui, que é a base, está atrapalhando a guitarra. O que você faz? Você pode botar reverberação através do pano A do reverb, só de um lado. Você bota aqui a reverberação desse lado e desse lado de cá você bota o mínimo possível. E você assim controla a situação do reverb para que não haja mascaramento com as outras peças. Já estamos começando a ver as técnicas. Mas vamos então para 80% dos casos que são arquivos mono. E a coisa aqui é bem mais simples, tanto para você fazer a reverberação criativa como a corretiva. Então, nesse ponto, vamos agora nos ater a esse ponto. Então aqui, por exemplo, mas antes vamos falar do arquivo mono, que às vezes também tem um problema. Você tem aqui, às vezes, o cantor. Então o cantor, normalmente, ele tem que ocupar todo o espaço, porque ele leva a mensagem. É isso? Então ele fica aqui no meio e a voz dele vai tanto para a caixa de Lá, de R, como para a caixa de L. Se você tem aqui uma guitarra solo, um cantor, né, ali, o vocal, a intenção aqui é que ele realmente ocupe, seja um elemento de destaque. Nesse caso, o seu reverb pode ficar à vontade dentro da mix. Essa é uma das razões que às vezes você coloca o reverb na própria track, lá onde está o cantor. Você às vezes usa um delay lá no envio, mas usa o reverb na própria track quando é uma guitarra solo. Por quê? Ele pode ficar à vontade, porque ele é o dono da situação, ele é o dono da casa, né? Porque, como eu disse, o objeto solo é que leva aquela parte de mensagem solo da música. E o cantor leva a mensagem. E na maioria dos casos, né, nós, para poupar o consumo do CPU, nós sabemos que o reverb é um devorador de CPU. Então nós usamos ele através de um envio. Então nós pegamos um reverb, por exemplo, simulando um clube e botamos aqui na guitarra, botamos ele aqui no violão que está aqui do outro lado, no chocalhinho que esteja. Então, através do envio, nós usamos aquele mesmo reverb através do envio. O que torna a coisa aí melhor também. Porque você usa duas suas questões aí. A primeira, você usa um só reverb para várias peças, poupando o consumo do CPU. E a segunda, que através do envio, você tem um panorama ali, o botão, que você controla se quer esse reverb mais para a esquerda, mais para a direita, ou tomando todo o palco sonoro. Então, voltando lá, que eu vou fechar aqui para a nossa DAW. Então, vamos ver aqui, por exemplo, esse violão rítmico. Então, esse violão aqui, ele está 60% à esquerda, porque o outro está 60% à direita, e tem outros violões aqui, tem uma opção de instrumento dentro desse projeto. Então, o que faz? Aqui nós temos aqui, ó, o RUM. Então, eu vou lá no console para ficar melhor a visualização, né? Então, aqui fica o pulo do gato, porque através de aqui eu botei, ó, Drum RUM. Então, eu botei aqui
reverber somente para a bateria. E aqui você tem o nível que você quer de reverberação, não é isso? E aqui você tem, se quer que esse reverb ele vai para o palco como um todo, quando está aqui no meio, ou se você quer jogar ele, olha lá, ó, 30 para L, tá dando ali, ó, 40 para L, ou 100% para L, ou 100% para R, ou quanto você queira que esse reverb vá. Então aqui nesse caso eu tenho aqui um tom que está indo para... Tá 93 aqui, não sei nem por que eu mexi. Tá errado isso aqui, mas vamos botar, ele tá aqui a 80. Se eu não quero que esse tom suje o lado de lá, né, o lado aqui, que no caso aqui tá indo pro lado esquerdo, eu não quero que estrague o direito, o que é que eu chego aqui no panorama do reverb? Boto também lá pro mesmo lado, 80. Então ele acompanha, a reverberação acompanha o sinal do áudio que eu joguei para 80 aqui. Viu como é simples a coisa? Porque você vai enviar o reverb, resumindo, para direcioná-lo para a localização exata da peça dentro do palco. Então os dois vão caminhar juntinho, como se fosse real mesmo. Agora, se eu deixo aqui em 80% esse tom e aqui deixo a reverberação no meio, ou seja, ele está jogando o som direto, está indo logicamente, mas através do retardo vai vir mais fraco lá com uma resposta para o outro lado. Entendido isso? Vê como é a coisa, a gente talvez muito, isso aqui é o assunto até bobo, mas muitas vezes não prestar atenção, é tanto que eu recebi muitos e-mails pedindo para que eu falasse disso. E já estamos quase no final, então eu vou agora botar aqui outras situações e fechar o assunto de hoje. Mas também pode haver situações em que um projeto tem poucas peças, como por exemplo um projeto acústico. Então você ali só tem um violão. Nesse caso, para você ampliar, o que você faz? Você jogou esse violão aqui, por exemplo, ó, esse aqui, ó, esse violão aqui está 100% para o lado esquerdo. Eu pego o panorama para ampliar também, tem aqueles outros métodos de cortar, nós temos várias técnicas aqui que já mostramos aqui dentro do canal. Mas usando o reverb, nós fazemos o quê? Jogamos ele para um lado, aqui no caso ao esquerdo, e jogo o reverb totalmente para o direito, indo só a sombra dele para o lado de lá. Então assim eu faço o quê? Eu estou criando uma imagem de panorama 3D. Eu estou ampliando o instrumento usando o reverb, usando, quer dizer, o instrumento indo para um lado e a reverberação indo para o outro. Assim eu estou, logicamente, aumentando o sinal do áudio, que eu estou dobrando ele, né? A sombra mais o sinal direto, e amplio dentro do campo estéreo esse som, essa sonoridade que às vezes para preencher melhor o projeto, que o projeto é pobre de instrumento. Não é pobre, porque não precisa de tanta instrumentação, então tem poucas, tem um violão, tem só ali um carrom, tem só ali um violãozinho. Então nesse violão você vai fazer isso para crescer esse palco, para dar mais sustentação ao vocal. Então eu não vou continuar falando, que esse estudo já foi longe demais, e o principal já respondi a você, inscrito. Espero que não tenha dúvida, mas se houver, deixe aí no comentário que eu estou aqui para ajudar você. Nós somos a família do áudio. Então, crendo que o assunto já foi exposto, termino aqui agradecendo a você pela sua presença e espero que esse estudo lhe tenha sido útil. Se foi, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário aí embaixo, que essa é a minha melhor recompensa. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã do áudio, e até o nosso próximo encontro, querendo Deus.